Conversas cruzadas nesta sexta-feira, examinando a dívida do Rio Grande do Sul para com a União, um tema que é bem conhecido, o superfaturamento, vamos colocar entre aspas, o superendividamento do Estado por conta de uma lucratividade que a União não poderia ter. O tema passa pelos índices da correção do que estamos devendo. Além dos convidados que aqui estão, a repórter Luciane Coleman foi conversar com a direção nacional da Ordem dos Advogados do Brasil para saber como a entidade está agindo neste tema da dívida. Luciane. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ingressou em novembro de 2012 com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar alterar esse sistema de amortização da dívida do Estado. Eu estou aqui com o vice-presidente nacional da OAB, o Cláudio Lamarck, que na época era o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que foi quem encaminhou essa ação para o Conselho. Cláudio, explica um pouquinho para nós essa ação, né, quais são as alegações da entidade, né, para tentar alterar esse sistema. Bom, inicialmente, primeiro nós devemos explicar o porquê da ideia da proposição desta ação civil originária junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós aqui no Estado do Rio Grande do Sul organizamos um grande grupo, né, de entidades da sociedade civil organizada e começamos a trabalhar firmemente nesta ideia da renegociação da dívida. A OAB, a Ajures e diversas outras entidades da sociedade civil, examinando, avaliando o quadro que nós temos aqui no Estado, chegamos à conclusão que efetivamente a renegociação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul é absolutamente necessária, né? Nós temos uma dívida que, em valores aproximados, ela iniciou em 10 bilhões de reais, nós já pagamos 15 bilhões de reais e hoje ainda devemos praticamente 40 bilhões de reais. Isto retira a capacidade de investimento do nosso Estado ao longo de muitos anos, né? Então, portanto, a nossa ideia com relação a este tema foi exatamente podermos avaliar, juntamente com todas estas entidades, a capacidade política que o Estado do Rio Grande do Sul tem e teria, efetivamente, de buscarmos junto ao Congresso Nacional esta ideia da renegociação da dívida através de uma legislação federal. Né? Nós entendemos que é absolutamente necessária a repactuação desta dívida hoje por estes números. Em números também absolutos ou em percentuais aproximados, hoje nós temos uma dívida que, ao longo do ano de 2009 até 2011, 1999, a 2011, ela cresceu de forma exponencial, chegando a praticamente 600% o somatório de encargos financeiros sobre esta dívida, frente a uma inflação de, também em números aproximados, de 133%. Ou seja, a diferença é muito grande dos encargos financeiros sobre a dívida do nosso Estado. Isso afeta a federação de uma forma direta. E por isso, nós também, da UAB, temos defendido tanto a ideia de um novo pacto federativo neste país e a necessidade de olharmos para a federação de forma diferenciada. Portanto, a partir deste movimento, nós desenvolvemos inúmeras estratégias, inclusive movimentos aqui no Rio Grande do Sul, com todas essas entidades, fizemos um movimento muito expressivo na Assembleia Legislativa, a Ajures, a UAB e estas outras entidades que estiveram à frente deste movimento. Sentimos que, no contexto político, nós não estávamos avançando como gostaríamos e, portanto, ajuizamos efetivamente, trouxemos para o âmbito interno da UAB, passamos no Conselho Pleno da UAB a ideia de ajuizar esta ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos uma ação no Supremo Tribunal Federal que busca a renegociação judicialmente desta dívida do nosso Estado. Isto seria uma grande solução para o Estado do Rio Grande do Sul. É isto que a OAB está fazendo e hoje eu estou me encarregando diretamente no âmbito do Conselho Federal, trabalhando junto ao Supremo Tribunal e a ministra Rosa Weber, que é a relatora deste processo, aonde nós temos a expectativa de termos uma solução para este problema. Tá certo, então, muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Brito. Ok, Luciane, muito obrigado. O ex-presidente da Seccional Gaúcha, hoje vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamarck, fazendo aí o resumo desta movimentação da OAB. E ele citou a Ajures, doutor Eugênio. Há outras entidades também com o mesmo perfil de entidade de classe nesta luta em Brasília. Mas na ação é só a OAB
A nação foi uma iniciativa da OAB entrar com a ação. Eu acho que é interessante essa discussão. Eu até, por uma questão de convicção profissional, eu acredito que o judiciário sempre é um caminho para se discutir as coisas quando não se consegue resolver de outra forma. Por isso que nós achamos que essa repactuação da dívida na proposta essa que está para ser votada no Senado, ela é interessante. Porque sempre teremos essa via de aferição, uma cognição ampla, que é uma ação ordinária que vai correr no Supremo Tribunal Federal, de amplo estudo, exame, de verificar se ela tem que ser modificada. Só que a gente sabe que uma ação judicial, ainda mais dessa natureza, que é um tema complexo, que tem uma influência em todo o país, para toda a federação, não pode impedir a médio prazo que o Estado continue tendo condições de investir. E não é uma questão do governo atual, é uma questão de governabilidade, seja lá quem for o governador. Como também a dívida se constituiu, não foi só nesse governo, né? O secretário André falou muito bem, a gente tem um déficit previdenciário que é, a meu modo de ver, responsabilidade do governo, que nunca fez os seus aportes na Previdência, mas é outra coisa, que não é desse agora, que é do Estado, né, que vem do governo, que eu digo assim, que é uma dívida que vem do Estado. As demandas das sentenças judiciais, que na realidade hoje são precatórios, não são só decisões, são precatórios que se acumulam há quantos anos que não são pagos, e não é de um governo. Então nós temos que dar condições do Estado melhorar a médio prazo, e talvez na ação judicial, ou por uma negociação política mais adiante, a gente avançar as condições de pagamento da dívida, do estoque da dívida, que é uma coisa muito importante. Então, essa é uma iniciativa que acho muito interessante. É positivo a AB propor isso. E que também leva ao judiciário para fazer uma apreciação final disso. Mas não creio numa ação que tenha um resultado a curto prazo. No caso do Espírito Santo, por favor, Perusso, você no intervalo passou a nós aqui uma decisão. O Espírito Santo também tem um movimento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, a notícia que eu trago aqui é que o ministro Roberto Barroso concedeu uma cautelar determinando a suspensão dos pagamentos e o recálculo da dívida do Estado do Espírito Santo. Lá tem um adicional, porque o Estado do Espírito Santo havia dado como garantia os royalties do petróleo e ele determinou a cessação dessa garantia até que se façam os cálculos finais. Eu queria chamar a atenção do nosso telespectador para que a ação da OAB, entre outros itens, discute a presença do anatocismo dentro da nossa dívida, que são juros sobre juros, né? Por que tem anatocismo? Porque utilizando-se a tabela Price, mas com um limite de pagamento de 13%, tudo o que sobrou de resíduo foi para o final, para um acumulado. Sobre este acumulado incidiram juros sobre juros. Nós estamos falando, por dados da própria secretaria, o secretário pode nos ajudar, cerca de 3 bilhões de reais nos 44 bilhões atuais seriam resultantes de juros sobre juros proibidos pelo STF. Então, o movimento político e a ação jurídica da ordem não tem conflito em sua essência, né? Agora, eu queria retomar, Brito, se me permite, alguma coisa que eu tratei lá na primeira intervenção. Quando foi feita, quando a Lei 9.496, lá de 97, autorizou essa federalização das dívidas, ela diz lá no seu artigo 12 que toda a receita proveniente do pagamento dos refinanciamentos concedidos a estados e Distrito Federal, depois entraram os municípios, será integralmente utilizada no abatimento da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional. O que isso mostra? O cidadão do povo, ao ouvir falar em dívida, ele tem a primeira sensação seguinte: se tomou o dinheiro emprestado, é devedor, deve pagá-lo. Essa é a reação natural do ser humano, né? O que nós precisamos explicar é que os valores tomados tiveram crescimentos exorbitantes e que isso organiza um sistema da dívida, ou seja, a dívida pública hoje, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, em vários países, ela não representa aporte de recursos para investimentos, mas ela se constitui num sistema para que se retire do setor público uma quantidade enorme de recursos que sustenta o lucro financeiro das grandes instituições. Queria mostrar aqui, para que o ouvinte entenda, então,
todos os 3,3 bilhões que nós pagamos, todos os 3,3 bilhões que nós pagamos em 2013, dinheiro, não é, né, é financeiro, é dinheiro que foi pago pelo o Estado do Rio Grande do Sul, foi parar no Orçamento Federal, que está utilizando para pagamento da dívida. Este quadro mostra o que é a execução do Orçamento Federal de 2014, orçamento aprovado, e mostra que 42,42% das despesas que serão realizadas em 2014 são para juros e amortizações da dívida pública. Este é o sistema da dívida. Então, estados e municípios brasileiros que federalizaram suas dívidas estão sendo extraídos recursos deles, canalizados para um montante nacional e entregues ao sistema financeiro, né, que não retornem absolutamente nada desses recursos para a vida produtiva do país. Então, esta é uma discussão importante para que o cidadão do povo compreenda o que estamos falando. Eu queria trazer mais um dado aqui para a gente trabalhar no nosso debate, que é o seguinte: o auditor João Pedro Casarotto, que é da Secretaria da Fazenda, nos mostrou no ano passado que a União, né, um relatório produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional, Arno Agustin, seu secretário, publicado lá pelo Tribunal de Contas da União, diz que o custo da dívida dos estados, para a União foi 87 milhões, só 87 milhões. E que os valores pagos pelos estados da União, o conjunto dos estados brasileiros, representou 22 bilhões. Esta seria a diferença substantiva do que está sendo carreado de estados e municípios brasileiros para o governo federal, mas não é para o governo federal. Ele apropria e paga isso tudo para o sistema financeiro e segue a especulação nacional e segue o fato de que o Brasil é onde os bancos têm a maior taxa de rentabilidade contra as pessoas privadas ou contra o setor público. É isto que está em discussão dentro da dívida pública do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente diz que é razoável, nas condições políticas atuais, na correlação de forças, que a gente autorize a negociação existente, nós precisamos nos perguntar se esta é a única solução possível e se ela efetivamente responde às demandas do cidadão e da sociedade. E a resposta efetivamente é não, e nós precisamos melhorar o processo de negociação. Que outras saídas sugeriria, por exemplo, o secretário da Fazenda e todo o estamento de governo do Estado do Rio Grande do Sul? Olha, Brito, nosso posicionamento atual é de que nós devemos lutar em conjunto, porque essa não se trata mais de uma questão de governo ou de candidatos, como já foi colocado aqui. Se trata de uma questão de Estado. É fundamental para o Estado do Rio Grande do Sul essa negociação. E os diferentes atores aqui da sociedade que se mobilizam aqui, nós podemos perceber todos favoráveis. Nós tivemos, inclusive, agora recentemente, numa reunião do Conselhão, uma manifestação suprapartidária. O próprio governador Rigoto se manifestou lá como apoiador, e não podia deixar de sê-lo, deste movimento. Então, agora nós vemos uma mobilização de todos os atores sociais em prol da aprovação desse projeto, porque ele é, de fato, estratégico e fundamental para o Estado do Rio Grande do Sul. Eu não posso deixar de passar a colocação que o deputado Brum fez agora há pouco, quanto ao governo não estar na ponta dessa discussão. Ao contrário, é claro que cada ator social tem o seu papel, e o governo do Estado e o governador Tarso, o secretário Odir, desde o primeiro ano, desde antes de assumirem a gestão, vem tratando na esfera que lhes compete, a esfera política, a questão da renegociação da dívida. Essas coisas têm um timing, tem relação com a vida do país, com a macroeconomia, com o cenário internacional, como agora a gente está vendo alegadamente pelo Ministério da Fazenda, de novo a questão da situação internacional como justificativa. Nós não entendemos assim, entendemos que agora é o momento de levarmos a cabo essa renegociação, mas o governo vem mobilizado desde o seu primeiro dia de gestão para levar a termo, e a bom termo para o Rio Grande do Sul, essa
renegociação. E agora, eu acho que culmina com esse momento em que todos esses atores que vêm disputando, e ao nosso ver, vêm disputando positivamente para o Estado do Rio Grande do Sul, cada um com o seu papel, fazendo uma luta, uma batalha que não teve trégua em nenhum momento, muito antes, pelo contrário, culmina com este momento em que esses atores sociais que se mobilizaram, entidades como a Júris, como as nossas representações de tribunais de contas que estão aqui na mesa, mas outros atores, a própria OAB que se manifestou agora há pouco, o nosso legislativo, que nos apoiou agora com uma carta do seu presidente para a presidenta Dilma, clamando pela aprovação desse projeto. Então, eu acho que é um movimento que vem se desdobrando ao longo do tempo e culmina agora com esse momento de mobilização completa de todos esses atores em conjunto, solidários, no propósito de achar uma situação melhor para o Estado do Rio Grande do Sul. Não é uma situação que resolve todos os problemas, mas ela é crucial, essencial, para que ponha em perspectiva as soluções dos problemas estruturais do Rio Grande do Sul. Não resolve tudo agora, mas nos diz assim, nos dá um período de transição e nos dá um fôlego para daqui a 15 anos a gente ter uma situação confortável e vamos poder, com certeza, contar com os investimentos novamente de recursos próprios, coisa que o Rio Grande do Sul de longa data não vem conseguindo fazer. Então, não é por menos que a gente vê aqui ninguém contrário a esta renegociação. Podia ter uma renegociação melhor, podíamos tratar de outras questões, ora, que bom se pudéssemos, mas nós estamos no limite do possível agora. Nós temos do outro lado a União, que tem, olha para a equação em relação aos seus credores, nós não somos nem o principal devedor da União. O principal devedor da União são o Estado de São Paulo, Estado de Minas, e a União olha para esse conjunto de elementos. Ela trata com uma dívida aí, não com a do Rio Grande do Sul, que é de perto de 50 bilhões, 45 bilhões, ela olha para uma dívida maior, que é do conjunto dos estados e que entra na sua equação fiscal. Bom, nós temos que respeitar isso, mas o nosso credor concordou, acordou, avançou de fazer esta renegociação. E o que nós precisamos agora é que essa negociação, e acreditamos que ela vai ser levada a cabo, até porque nós temos esse conjunto de representações civis, esse conjunto dos nossos políticos, todos, como a gente pode ver na fala dos nossos senadores que passaram aqui agora, temos nossos principais atores, os nossos principais, vamos dizer, lideranças, todas com o mesmo propósito. Temos certeza que isso será capaz de levar a cabo essa renegociação. Deputado Edson Brum, a divergência que, vez que outra, aparece nesse tema é na raiz. Quando o Estado renegociou e o teria feito mal? Qual é a leitura que os partidos políticos, a casa política por excelência, a nossa Assembleia faz dessa retrospectiva? Acho que nós temos que registrar, o próprio governador Tarso, no início do nosso programa, disse que a época a inflação era 3 vezes maior do que o momento. Então, naquele momento era o possível. E tem um custo aí embutido também, que é a questão da manutenção do Banrisul como banco público. E foi o único banco público estadual que permaneceu. Está aí também nesse cálculo. E aí eu concordo muito com e discuto e acho que é importante a colocação do Peruso, que nós temos que fazer uma auditoria da dívida. A gente fala, se o secretário, 45, 47 bi, mas não é isso tudo que a gente deve. Isso acho que é consenso entre nós, e o simples mudança de indexador vai facilitar um pouco, mas não vai resolver o problema do Rio Grande do Sul e nem dos estados, vai empurrar com a barriga de novo. Quer dizer, falta enfrentamento disso. Assim como eu acho que o Tarso não enfrentou, por exemplo, a questão previdenciária do Estado. Isso que a oposição propôs a discussão, por exemplo, de uma complementar, como a Dilma fez lá. Na questão da União. Eu acho que faltou um pouquinho de enfrentamento nisto. Tanto que não vai resolver esse problema, que se nós analisarmos os números agora recentes, o que o governador Tarso fez, primeiro buscou junto à Assembleia a aprovação, e nós aprovamos de quase 6 bi de empréstimos. Isso é uma coisa. Agora, o governador pegou 800 milhões dos fundos.
800 milhões. O próximo governador não terá. Então não adianta só resolver o problema da dívida. O governador Tarso meteu a mão lá, sacou do Caixa Único quase 5 bilhões. O governador Tarso teve um déficit o ano passado, deve estar fechando aí 1 bilhão e 400 do ano passado, mesmo usando 1 bilhão e 300 da CE. E esse dinheiro não vai ter. Os outros governos não terão. Então o problema do Estado é maior. Não é só a dívida. Isso vai dar uma clareada, empurrar um pouquinho com a barriga. Né? Mas, por exemplo, quando começar a chegar os precatórios do piso nacional dos professores, e tem estudos aí que chega a 10 bilhões de reais. Uma lei que o governador Tarso não está cumprindo, que por sinal foi ele que iniciou. Então, e nós temos outros números. O governo Tarso aumentou as taxas do Detran. O Detran teve um movimento no ano passado de 1 bilhão e 100 milhões. Um superávit gigantesco. Em cima de cobrando as taxinhas lá de quem tem a motinha, o caminhão, o carro. E aí foi lá e pegou 600 milhões e levou para o Caixa Único. Quer dizer, vai ter isso o ano que vem? Vai ter isso no próximo ano? Essa é a preocupação e a seriedade que nós temos que ter. Inclusive, eu como presidente do PMDB do Rio Grande do Sul tenho discutido isso. Conversei outro dia com o Raul Ponte, com Adão Vila Verde lá na Assembleia, conversei com presidente de outros partidos, que vão parar com essa história de da campanha eleitoral, mostrar que está tudo bonitinho, faz uma pintura legalzinha, o brigadiano segura o carro porque tem uma criança correndo atrás da bola, enquanto que está faltando dinheiro em investimento na segurança, que a educação não sei o quê, tu vai lá, tem umas escolas caindo em cima das crianças, não fazem as estradas, nem vão falar nas estradas, que é um absurdo o que está acontecendo nas estradas, mesmo cobrando, a IGR cobrando, não estão tapando nem buraco nas estradas, é só andar nas estradas. Quer dizer, então nós temos que parar de tapar o sol com a peneira no período eleitoral e discutir, enfrentar. Nós queremos e temos que enfrentar a questão previdenciária, que é um gargalo do Estado. A questão da dívida é um problema. Acho que o governo do Estado conduziu mal a discussão sobre os royalties do petróleo, que poderia ter dado mais. Teve governadores do PT discutindo lá e o Tarso não foi. Estava em Havana, estava lá em Cuba. Né? Mandou o Beto Grill, o vice-governador, quando discutimos essas questões. Então, são assuntos que têm que ser enfrentados. E nós temos que aproveitar este ano. A sociedade gaúcha tem que aproveitar este ano para discutir no período eleitoral. Porque, senão, vai ficar a falácia. Vai lá, promete isso, que vai fazer isso, aquilo, vai pagar o piso nacional, que vai concluir o acesso asfáltico a todos os municípios que não têm, e não vai conseguir, não vai fazer. Vai melhorar o salário dos servidores, vai investir mais na saúde. Não, gente, se nós não enfrentarmos alguns gargalos, como é a questão da dívida, eu acho que a união das entidades, da sociedade organizada, com os poderes é fundamental, mas não é simplesmente negociar lá o indexador que melhore, mas nós temos que buscar tudo isso que a gente deve mesmo, que é um questionamento que foi levantado pelo Peruso muito bem, e outros estados estão levantando isso, e essa discussão também, esse ingrediente também entra nesta conta. Agora, que a situação do Estado é muito ruim, nós temos aí 13, 14 bilhões que o Tarso teve à sua disposição, e que o governo passado não teve e nem o governo futuro terá, através dos saques e através da busca de recursos do Caixa Único, o dinheiro da CE, o judicial, os depósitos judiciários, todos esses novos empréstimos, e que é fundamental para todos nós. Agora, falta encarar isso, tem que enfrentar mesmo, não dá para fazer a conversinha fiada, dizer que o alinhamento das estrelas vai resolver tudo e não está resolvendo nada, como a gente viu aí. Vamos ao intervalo, já voltamos para os 2 blocos finais desse Conversas Cruzadas. Não esqueça, tvcom.com.br. Esteja sempre atento, tvcom.com.br. Você, a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, por demanda própria, assiste quantas vezes quiser o Conversas Cruzadas. Lá na galeria de vídeos do Conversas Cruzadas estão todos os programas da série. Certo? Nós já voltamos.